Com o lamentável assassinato do Charlie Kirk, eu não poderia deixar de fazer alguns comentários. Pessoalmente, eu acredito que a única coisa que a gente não deve tolerar é a intolerância. Por mais que você não goste de palmeirense, judeu, palestino, negro, indiano, branco, gay, ou ache os woke uma cultura que vive no mundo dos lumpa-lumpa, é preciso tolerar a diversidade e respeitar o próximo. E além disso, é saudável ouvir o que os oponentes têm a dizer. E por mais que eu repetitivamente me frustre com a ideologia dos veganos, por exemplo, eu não deixo de ouvi-los e nem quero matá-los. Mas o que eu queria refletir é sobre a já antiga discussão filosófica de se o homem é um animal naturalmente bom ou mau. Porque evolutivamente não faria o menor sentido ser mesquinho, desonesto ou egoísta. Lembre-se de que todo caçador-coletor andava armado. Quem não fosse altruísta, quem não partilhasse sua caça com a tribo, depois de 1, 2, 3 vezes, facilmente sofria um acidente de caça. Putz, desculpa aí, eu errei a flechada, foi mal, hein? E naturalmente a gente selecionava os mais altruístas. E com tanta maldade por aí, será que é isso mesmo? O estudo científico de bondade começou com o mesmo cara que começou a estudar meditação. Porque depois de estudar os monges do Tibete, ele acatou um pedido do próprio Dalai Lama. Ele teria reclamado que, apesar de existirem vários estudos em neurociência sobre maldade e depressão, não tinha nenhum estudo sobre bondade, e ele queria que o cientista fizesse. Então, o cientista resolveu escanear o cérebro de crianças pequenas antes e depois de simular alguns acontecimentos. Em um deles, a mãe fingia estar com algum tipo de sofrimento e as crianças espontaneamente ofereciam a chupeta para a mãe, tentavam abraçá-la. Isso é ternura, que é o impulso natural de ajudar quem você gosta. Depois disso, eles faziam um novo scanner que passava a registrar uma maior atividade no lobo pré-frontal das crianças. E depois de algumas repetições dessa atividade, o que antes era inexistente ia se intensificando no scanner a ponto de mudar um outro comportamento dessas crianças. Porque no caminho até o scanner, algumas pessoas desconhecidas simulavam estar com dificuldade em realizar alguma coisa, como pegar um papel no chão, por exemplo. E antes elas eram ignoradas, mas aí as crianças passaram espontaneamente também a tentar ajudá-las. Exercitando a ternura, elas passaram a fazer gentileza, que é o impulso natural de ajudar um estranho. E a atividade pré-frontal passou a ficar não só mais intensa, como constante nos scanners. E quando isso aconteceu, testaram uma outra coisa. Alguns personagens nesse experimento simulavam ser desagradáveis, chatos, seriam os inimigos das crianças. E depois de algum tempo, eles também passaram a simular algum tipo de dificuldade. E o que aconteceu? As crianças que não tinham aquela região do pré-frontal ativada faziam o esperado, ignoravam, riam dos seus inimigos, tiravam sarro. Mas as que já tinham o pré-frontal ativo passaram a ajudar seus inimigos. Ou seja, bondade, que é o impulso de ajudar até quem você não gosta. Em outras palavras, as crianças treinadas a terem ternura se tornaram boas. Mas a gente sempre escondeu das nossas crianças o nosso sofrimento. E a gente também sempre tenta amenizar ao máximo o sofrimento dos nossos filhos, fingindo para eles que o mundo é dos Teletubbies, dos Lumpa-Lumpa perfeitos, e elas não desenvolvem ternura. E como se não bastasse, ainda ensinamos que quem é bonzinho e ajuda o inimigo é um trouxa. Então, por que você vai ajudar seu competidor, o cara que está te ferrando? E com isso, a gente está criando pessoas bondosas ou maldosas? E será que já houve algum estudo em tribo sobre isso? Fica para depois.